Fala pessoal, boa noite Paraíba, boa noite Pernambuco, todo o Norte e Nordeste que acompanha o Rota do Varejo. Estamos voltando mais energizado nesse ano de 2026, muita coisa boa para acontecer e hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio aqui no Rota do Varejo, um novo parceiro, a Lock Studio. Um abraço aqui para Roberto, para o João que está acompanhando a gente, um excelente estúdio, excelente material, equipamento, atendimento. Depois eu vou ver esse negócio aí para a gente, né? Ó, né? Essa divisão aí, né, Roberto? Então, pessoal, o Rota do Varejo está de volta, graças a Deus. Queria agradecer primeiramente a Deus que está dando essa oportunidade da gente se juntar aqui e trazer conteúdo para o varejo. Então, estamos aqui com o nosso amigo Jailson Almeida, o Boa cara noite, do varejo paraibano. O Rota voltou. Graças a Deus, o Rota voltou. E assim, é uma alegria muito grande a gente estar de volta, né? Porque muitos conteúdos, muitos assuntos a gente ainda faltava no projeto que a gente vinha, né, angariando ano passado, mas que 2026, né, chegou cheio de energia aí, que o Rota possa contribuir para esse varejo tão, né, vamos dizer assim, eu não queria dizer essa palavra, mas tão sofrido. O varejo, infelizmente, está muito complicado. O que eu vejo aí nas lojas é preocupante. É preocupante demais. Estou com muito indicador aqui que a gente vai trazer mais tarde para vocês. Preocupante demais. Hoje a gente está com 2 convidados especiais. O Jean, que já foi convidado nosso, a gente falou mais sobre a trajetória dele, foi mais um modelo de entrevista. Hoje a gente está no modelo de bate-papo, tá? A mesa aberta aqui para todo mundo estar comentando, estar falando sobre varejo. Hoje o Jean trouxe o Matheus, especialista em marketing e comunicação, né? Tem uma empresa dele, a Forte Company, né? Uma empresa focada 100% em performance no digital. Então vai trocar uma ideia aqui. Jean, o que é que você tem para falar sobre o varejo supermercadista nesse ano de 2026? Primeiramente se apresente, depois repasse para o Matheus e a gente starta aqui nossa mesa redonda, né? Mesa Isso aberta. Aí, boa noite a todos, né? Primeiramente agradecer mais uma vez aí o convite, né? Sinto-me muito lisonjeado pelo convite, né? Nesse retorno aí do Rota do Varejo, no ano 2026. E a gente vai trazer algumas tendências aí do mercado, algumas questões que o mercado vem discutindo, né? E vem influenciando diretamente, tanto no dia a dia da operação quanto na venda, né? Passar a palavra agora para o meu amigo Matheus, né? Especialista aí na parte de marketing, vai falar um pouco dele. É isso aí, pessoal. Também. Boa noite a todos. Primeiro, quero te agradecer pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui no setor do mercado da economia que é tão importante como o varejo. E a gente vai também poder abordar um pouco mais sobre o comportamento das pessoas, que a gente sabe que, queira ou não queira, a economia mudou muito, o comportamento das pessoas com o digital mudou muito, e como que o varejo ele consegue se integrar a essa nossa mudança que há hoje em dia, do comportamento das pessoas em si. E aí, de novo, a gratidão por poder fazer parte desse projeto. Perfeito, Matheus, Jean. Estamos aqui com 2 máquinas do varejo. Vamos trazer conteúdos hoje que são importantes para a tomada de decisão, são importantes para melhorar a rotina, melhorar a margem, melhorar o faturamento, posicionamento de marca, principalmente. E, Jailson, está aberto aí as suas honras para você dar o start no nosso bate-papo. Queria que você desse o pontapé inicial aí. Aqui já é uma pessoa próxima de todos nós. Então, vamos começar. Rapaz, o que eu queria colocar na mesa aqui para a gente debater um pouco, né, antes da gente ir para a parte mais técnica, seria falar sobre a parte operacional. A dificuldade, o desafio que as lojas vêm encontrando, né, para recrutar pessoas. Né? Outro dia eu estava num shopping aqui da cidade e a gente entra nas lojas e vê assim, estamos contratando. Aí, trabalhe conosco. Aí você vê no Instagram da vida, todo mundo convidando, muitas vagas abertas, muitos amigos meus ligam pedindo indicação, principalmente nas áreas técnicas de perecíveis, que é o desafio maior, sempre foi, e hoje mais do que nunca. E a gente fica até... É preocupante a gente ver, porque eu venho do varejo, eu entrei no varejo em 99, né? Iniciei minha trajetória como repositor de mercearia, e o varejo era uma porta, né? Se vocês aqui, todos nós somos do varejo, era uma porta para a carreira profissional. Né? Todo mundo queria trabalhar no comércio e assim,
E hoje a gente vê que o cenário mudou totalmente. Totalmente diferente. Eu fico impressionado. Hoje, a perspectiva de você ver um jovem ingressar no varejo, principalmente no varejo supermercadista, é muito vaga. Hoje as pessoas não se veem mais trabalhando dentro do supermercado. E eu fico preocupado com os gestores, como é que os gestores enfrentam essa dificuldade que hoje a gente está vivendo. Vivencia, né? Vivencia no dia a dia. Porque tá difícil, meu amigo. Tá difícil. Eu percebo que a gente entra... quando você entra nas lojas, você já sente a carência, a dificuldade. A dificuldade no operacional. Isso, e na verdade é uma realidade que não tem... quando a gente fala no varejo, a gente está falando de varejo alimentar, mas é no mercado em si, né? Hoje, enquanto consultor, eu tenho a oportunidade de atender tanto lojas aqui na capital, como no interior. Recentemente visitei algumas lojas no Rio Grande do Norte, e independente do estado, independente da cidade, a realidade é a mesma, né? Uma carência muito grande. Em muitos momentos, né, são quase 20 anos de varejo, desses quase 20 anos, mais de 15 como gerente de loja ou de rede, né? E em muitos momentos a gente tinha vagas abertas, mas eram coisas momentâneas, às vezes por conta de uma promoção, um desligamento, mas coisas controladas. Hoje, o cenário que nós temos, ele está descontrolado. Porque tem empresas que eu atendo, que eu estou há 6 meses atendendo, e desde que eu comecei a atender, nunca conseguiu fechar o quadro de uma das lojas. Sempre tem quadro em aberto. E como já isso disse, a gente é de uma época, eu entrei no varejo de 2009, em 2005, onde a principal carência era em setores muito específicos, Exatamente. como Nas áreas açougue, técnicas, né? uma padaria, que exige uma preparação mais técnica. E hoje em dia não, né? Você tem uma carência desde o empacotador, que é o cargo base, vamos dizer assim, a operador de caixa, repositor, né? Então, assim, muito preocupante, né? E quais são as saídas que algumas empresas estão encontrando, né, para solucionar? Busca de mais benefícios, né? Algumas empresas, inclusive empresas que eu trabalho hoje, que eu tenho parceria enquanto consultor, optaram já por não abrir mais as lojas aos domingos, uma decisão extremamente difícil. A gente vê que é uma decisão que, aos poucos, ela vem ganhando força no país. Alguns estados, a exemplo do Espírito Santo, que agora Acompanhei. entrou, né, vai entrar a partir do dia 1º de março, se eu não me engano, e vai até outubro. Todas as lojas de varejo não abrem aos domingos, isso é no estado todo. Mas aqui na Paraíba não existe esse acordo ainda, e quem está tomando essa decisão está tomando por conta própria, né? Sabe dos riscos, né? Como nessa situação que eu citei, de um determinado cliente a qual eu presto serviço. Ele está dentro de uma cidade onde tem mais 3 concorrentes fora ele. E ele tomou a decisão sozinho de não abrir mais aos domingos, por conta da dificuldade, lógico, de conseguir pessoas para que queiram trabalhar aos domingos, né? E para incentivar quem está dentro para que não saia, que Sim. também é importante. Não é só trazer a pessoa para completar as vagas, não é fazer com que essa pessoa que está dentro, já está inserida, ela não queira sair, né? E você veja que uma decisão dessa, se a gente se formos analisar no contexto financeiro, né, no contexto estratégia, foi uma decisão corajosa, porque você fechar uma loja no domingo, né, e você arriscar e saber que os clientes vão migrar para os outros dias nas compras, é muito ousada a decisão. Apesar da concorrência, mas, em contrapartida, o operacional fica mais... como é que eu posso dizer? Fica mais preciso. O operacional melhora. Por quê? Porque você tem uma escala mais enxuta. Porque o grande desafio é você colocar uma escala de domingo. Aí essa escala de domingo, quem é do varejo? Nós somos do varejo. A gente sabe que é muito complicado essa escala de domingo. Para fazer o 6x1, que agora é o 5x2, que aí ninguém sabe como é que vai funcionar essa escala. E aí você
escala para o domingo, aí tem que dar folga durante a semana. E lá vai. Aí, às vezes, você monta uma operação no domingo, aí falta colaborador, aí o atendimento complica. Eu já peguei loja, abri loja, cadê o açougueiro que não veio? Imagine você abrir uma loja no dia de domingo, sem gente para atender no açougue. Eu já passei por isso. No perecível, lá no setor de frios, cadê o pessoal para atender no balcão? Ou seja, é muito complicado. Muito complicado. E assim, isso que a gente está citando aqui são algumas estratégias, né? Como eu falei, tem outros benefícios. Às vezes um plano de saúde que não é obrigatório, mas a empresa está disponibilizando, está arcando com mais esse custo, para ver se você consegue trazer as pessoas para... Mas existe toda uma sistemática hoje em dia de que a pessoa, que o candidato, eu até brinco, que hoje não é a empresa que entrevista mais ninguém, não. A empresa é entrevistada. Porque em algumas lojas que eu trabalho, tá nesse modelo realmente. De quê? Do candidato chegar e a pessoa do RH, a pessoa que faz a seleção, ela começa a fazer a entrevista e do meio para o fim ela está sendo entrevistada. Quais os benefícios que tem? E o salário? E trabalho aqui horário? E se posso trabalhar na abertura, que eu não consigo trabalhar... Ou seja, é complicado. Assim, um cenário que eu acompanho muito hoje de empresas do varejo e até empresas de serviço que tem um ticket muito maior, existe hoje uma facilidade no mercado que as pessoas colocaram, a maioria das pessoas colocaram, na verdade os jovens, né, que estão chegando agora, colocaram de ganhar esse dinheiro muito fácil no digital. Isso é um ponto hoje que é um problema gigante, porque aquelas pessoas que têm lá seus 30, 35, 37, 38, 39, 40 anos, ele entende que quando começou lá atrás, não existia essa monetização do que o digital está trazendo hoje, essa facilidade de trabalhar de casa, essa facilidade de ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Então, isso acabou causando um problema muito grande, ainda mais com esse processo de uberização, que muita gente faz o cálculo assim, é melhor passar o dia todo fazendo Uber do que eu ganhar R$1.800, R$2.000, R$2.500. Eu faço 6, 5, 7 mil reais por mês. Então, isso é um fator complicador muito grande no varejo supermercadista. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Muitos funcionários, muitas pessoas que passam por esse processo de entrevista acreditam que estão cada vez mais querendo ficar muito mais em casa com a família, com os filhos, do que ir trabalhar, né? E ter a vida mais ou menos que sempre imaginou ter. Comprando básico, vivendo básico, mas não pensa no plus, né? Não pensa no a mais. E isso, na minha visão, nesse ano de 2026, principalmente, aí puxando já um pouco sobre esse momento econômico que a gente está vivendo, né? E com o ano de Copa do Mundo e eleição, isso é um fator que mexe em tudo, né? Perfil de consumo de produto. Então, você, Jean, que dá consultoria para várias redes aqui na Paraíba, Pernambuco, você sabe que se o cara comprar errado, vai ter furo lá na frente. Exato. Se não tiver furo de mercadoria, né, Jailson? Vai ter furo no financeiro. Aí, assim, você levantou um outro ponto agora, tinha até anotado aqui para a gente discutir, que eu acho que é muito importante. Qual é a dificuldade de muitos donos hoje ainda? Eles ainda estão nessa fase de reclamar. Reclamar, qualquer um pode reclamar, mas eu tenho que ter ação diante da problemática, eu tenho que procurar soluções. A solução hoje não é mais, basicamente, ficar somente procurando novos candidatos. Eu tenho que melhorar a minha operação. Eu tenho que dinamizar, são coisas processos que eu tenho que criar, eu tenho que organizar a minha empresa, eu tenho que implantar tecnologias, tá entendendo? Para que a minha perca seja a menor possível, certo? Porque muitas vezes, já eu sou muito experiente nessa questão também de supermercado, muitos anos, você sabe que a operação em si, muitas vezes você tem até a quantidade de repositores, um exemplo, suficiente, mas se você não tiver o processo organizado, se não tiver tecnologia para agilizar, para você ganhar o quê?
em produtividade. Exatamente. Então, você tem a quantidade, mas a gente tem a qualidade. exatamente. Então, eu acho, pela minha experiência, que hoje os donos de supermercados e do varejo em si, eles têm que investir mais em tecnologia para aumentar a produtividade do colaborador que hoje ele tem. Ô, Jean, aproveitando esse gancho que você trouxe, até para entender um pouco como é que o mercado hoje que você já está atuando, como é que se comporta. A gente sabe hoje que muitos donos de supermercado têm um pensamento muito desatualizado, arcaico. E na maioria deles, Jailson, ainda existe aquele indicador de faturamento versus apurado. Né? Nem tudo que é faturado é apurado, nem tudo que é apurado é faturado. Então, existe essa diferença muito grande no varejo. Como é que está esse processo de sucessão? Você, Jailson, você, o próprio Matheus também. Como é que está se comportando esse processo de sucessão hoje, trazendo esse objetivo da tecnologia, né, que eu entendo que não é todo dono do supermercado que tem um pensamento de colocar uma tecnologia para dentro do supermercado. Então, como é que isso está hoje? Qual é o cenário? Como é que está essa temperatura do dono versus, seja filho, sobrinho, enfim, como é que vocês enxergam isso hoje? Rapaz, deixa eu só dar uma fala em relação a isso, que eu vou deixar já continuar, que já tá. É o seguinte, é um desafio muito grande você mudar a cabeça das pessoas. Você não consegue mudar. Mas existe essa grande necessidade. Isso aí que você falou aí é muito válido, porque tem muita gente achando, muito dono do supermercado, achando que o apurado é o lucro. Você dá foco na venda, a venda é uma consequência. Isso aí é uma coisa que eu boto na minha cabeça e não tem quem mude. A venda é uma consequência. Se eu faço uma gestão de categoria bem executada, se eu coloco o produto certo no lugar certo, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Se eu tenho uma equipe bem estruturada, uma equipe madura, experiente, uma equipe que esteja engajada com a empresa, a venda vai acontecer, com certeza. Mas as pessoas estão esquecendo no que Jean, eu acho que é o que Jean vai abordar aí. No controle. Eu acho que o controle é o foco, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. A gente tem que controlar nossas perdas. Sempre existiu essa necessidade de controlar perdas. Eu já gerenciei loja que tentei fazer esse trabalho com muito desafio. Lá onde a gente estava, a gente tentou muito fazer esse trabalho, surtiu um efeito, mas é muito desafiador você convencer as pessoas de que os processos são muito relevantes. Não tem como você fugir dos processos. Não tem como. Aí você está lá, eu estou faturando aí 5 milhões, 4 milhões, né? Faturando mês. Mas eu estou perdendo quanto? Aí o cara não tem informação. Eu fiz uma pergunta para um colega, numa das reuniões que eu participei, aí, não, porque eu digo certo, mas quanto é que está o teu percentual de perda? O cara não soube informar. Quanto é que está o teu percentual de quebra? É porque, na verdade, é assim, Jailson e Paulo e Matheus, a gente ainda encontra muito no mercado pessoas que têm o título de gerente, mas nunca foram preparadas para ser gerente. Exatamente. Né? Eu, na última passagem aqui, eu falei que a minha grande experiência é no Atacadão, né? Onde dos 10 anos que eu passei, 9 anos foram como gerente, né? Mas só que eu passei por um período de 7 meses como trainee, somente treinando para ser gerente. E eu já vinha de uma experiência. E hoje em dia, isso tanto faz a grande rede como o mercadinho que tem lá no interior. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Qual é a preparação? Eu até coloquei alguns temas aqui. O que é que eu estou colaborando para a formação do meu colaborador? Eu já encontrei muitos gerentes que tinham o nome de gerente, mas se tornou gerente porque era um excelente repositor. E nem sempre o excelente repositor vai ser um excelente gerente. Eu posso ser um gerente mais ou menos. Porque ele é um cara, muitas vezes, extremamente operacional. E se não tiver um processo de formação, ele vai se tornar um repositor de luxo. Rapaz, eu conheço um parênteses aí. Eu conheço um gerente que ele é gerente hoje porque ele sabe limpar. Tu acredita? É importante, né? Tu tem noção? Meu Deus. Vamos lá, Jean. E assim, então o que é que a gente vê, né? Pegando esse gancho. Eu acho que o dono de supermercado que literalmente abriu os olhos
tanto para a tecnologia, para investir no seu ativo principal, que é o colaborador, é o que sai na frente, certo? Então, assim, se antes você não tinha a necessidade de implementar tantas tecnologias, que às vezes você compensava com mão de obra, porque você tinha, saía um, entrava dois, e assim. Hoje não é outra realidade. Então, eu tenho que compensar. E, para mim, as duas maneiras que você tem para compensar é investindo em tecnologia e investindo em gente. Sim. Certo? Treinando, preparando, capacitando. Eu já peguei equipes, né, de pessoas até com grande experiência no varejo na época, mas eu vi que não tinha familiaridade com análise, com relatório, com acompanhamento. Simplesmente analisava o faturamento e pronto. Tá entendendo? A partir do momento que a gente começa a capacitar a equipe, que ela entende que o resultado ela faz parte do contexto e faz parte de um dos índices que compõem o resultado, é o faturamento, mas existem outros índices e elas começam a entender esse índice, elas sabem onde buscar, elas sabem interpretar, aí o resultado vem. Eu fiz um treinamento esse mês numa rede lá do interior, e um treinamento relativamente simples, que era falando sobre rotinas. Qual é a rotina? Você enquanto gerente, você enquanto encarregado, qual é a tua rotina diária? Ou você vive apagando incêndio? Se você não tiver uma rotina de acompanhamento, se não tiver checklist, uma rotina de relatórios para analisar, né, é o que eu falo. Às vezes você pode até ter o teu quadro completo, mas ele não está sendo produtivo. Exatamente. Mas até que ponto você está disposto a investir na preparação? Você contratar um profissional, dar um treinamento, um acompanhamento. Muitos não querem. Acham que é jogar dinheiro fora, acham que é desperdício, que ele tem que aprender e ele vai aprender. Mas só que até ele aprender e talvez não aprenda, o dono está perdendo quanto? Que essa conta ele não faz, que ele não tem como fazer, porque ele não Exatamente. mensura. Ele não mensura, não acompanha. Não acompanha. Eu tenho um gestor aqui, Paulo. Você é dono de supermercado. Você pode ter uma equipe completíssima, como o Jean falou aí. Mas nem você vai saber o que é que vai cobrar. O que é que você vai cobrar do seu gerente? Tá sujo ali. Não, Cara, isso aí nem só isso aí é o isso. básico do E nem básico. só isso. Eu tenho certeza absoluta. E essa minha fala já foi um corte do podcast, daqui do RDV Cash, e vai ser outro. Pergunte a qualquer funcionário. Pergunta a qualquer funcionário que está numa loja. Pergunta a seu funcionário. Quando ele chegar na loja, pergunta a ele qual é a sua missão dentro da loja a partir de hoje. Eu tenho certeza que a maioria não vai saber o que falar. Não, eu faço tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. E aí entra muito esse cenário de você fazer esse processo de contratação e o que a gente chama de onboard, trazer o cara e dizer, ó, você é isso, você foi contratado para isso, eu preciso que você me entregue isso. E tem um outro lado, né? Eu não preparo o meu gestor, seja gestor de área ou gestor de loja, gerente ou encarregado, para acompanhar as pessoas. Eles não sabem acompanhar. Então, muitas vezes, e eu já vi esse cenário várias vezes, o RH, ele contrata, 2, 3 dias a pessoa pede para sair, ou então o encarregado diz que ela não serve. Aí, quando você chega para questionar, mas como é que foi o período de treinamento? Eu disse, não teve treinamento. Aqui eu já coloquei ela para fazer as coisas. Eu disse, mas e o acompanhamento? Eu disse, não teve acompanhamento, não. Tem que saber já. E aí, olha aquela expressão de enxugar gelo. Porque a empresa tem um custo, você já tem o custo da vaga em aberto. Aí você tem o custo da contratação. Aí você não acompanha. E depois você tem o custo do desligamento. E aí começa o ciclo novamente. Não, esses custos são intrínsecos a uma má contratação, que é o natural. Imagine outra coisa. O quanto de insatisfação essa pessoa está trabalhando no dia a dia e isso vai impactar numa reposição de um produto que está no estoque e ela não subiu para poder vender. E o cliente foi lá querer comprar aquele determinado produto e não achou. Exato. Às vezes é insatisfação, ou está escondido, ou está muito tempo no banheiro, ou está fazendo qualquer outra coisa que todos nós que somos do varejo sabemos que acontece. Eu lembro que da última empresa que eu fiz a gestão lá, a gente fazia uma reunião semanal. Pegava todos, eram
11 lideranças, a gente reunia todo mundo lá no auditório e a gente debatia. Era uma reunião demorada, né, Jean? Exato. Mas era muito produtivo, gerou muito resultado. Gerou ou não gerou? Você que acompanhava... E outra coisa, que hoje eu coloco para as minhas equipes, as equipes que eu treino, que são as reuniões de 5 minutos de início de dia, que é para dar o direcionamento. O dele, é importante. Se você não chega, você é gerente da loja, se você não direciona a equipe, né, no início do dia para dizer quais são as prioridades, o que é que vai ter naquele dia, seja de oferta, mudança de ponto, enfim, qualquer novidade fora da rotina normal. Se eu não der esse direcionamento, eu vou querer que a equipe faça porque ela já sabe fazer. Aí, quando faz errado, a culpa é a culpa da equipe. E eu acredito que tem um ponto aí também interessante, ainda mais na questão que é entender como funciona a geração atual. Porque se a gente tem que enfrentar essa questão do home office, da tecnologia, de que a pessoa pode ganhar dinheiro em casa, a gente tem que ter uma maneira em confrontar isso, que seria o quê? Hoje em dia, a geração busca muito mais uma identidade, sentir fazer parte de algo maior. Então, assim, no momento em que a gente entrega lá o cara, não traz treinamento, não acompanha o cara, ele perde o prazer em estar lá. Então, assim, acho que hoje é fundamental a gente conseguir fazer com que o nosso colaborador, ele sinta que ele faça parte da marca. Ele tem um potencial de crescimento lá. Porque uma coisa que desgasta muitas pessoas e gera um desgosto no seu trabalho é a questão de sentir que bati o teto. Eu não consigo me ver mais crescendo aqui. E o ser humano, a gente sabe que nasceu para se evoluir e se desenvolver. Exatamente. Que aí o que o Matheus está falando é importante e eu levanto outro ponto sobre isso. Eu acredito muito, Matheus, que as pessoas que estão trabalhando dentro do negócio, se não souber para onde a empresa está indo e o que precisa fazer, isso acaba desmotivando qualquer pessoa. Então, eu, particularmente, eu gosto muito da cultura do G4 Educação. Eu tive a oportunidade, fiz workshop com o pessoal, fiz workshop com o Joel, com o pessoal já de alta performance. A gente entende bem como é que funciona isso. Só que a galera, além de pagar muito bem, tem uma pressão não psicológica, mas por resultado gigante, Jailson. Só que a cultura do pessoal lá dentro é uma cultura de querer fazer o negócio acontecer, não por ele, pelo negócio mesmo, de ver o negócio crescer. E o que eu sinto na maioria das empresas, não só do varejo, mas aí eu posso trazer outros exemplos, que as pessoas não estão pensando mais nisso. Isso acaba dificultando ainda mais. Ou a empresa está perdida, ou então todo mundo está trabalhando muito mais pelo dinheiro, mais por necessidade do dinheiro do que por missão assim, de empresa. Eu trabalhei, dentro do varejo, primeiro de tudo, você tem que fazer o que você gosta. Então, se você está aqui só pelo dinheiro, nem se preocupe, porque você não evolui, não. Certo? Você não evolui. Porque você tem que gostar do que você está fazendo, tem que ter amor pelo que você faz. Porque aí é onde é o princípio de tudo. Porque você trabalhando, a gente diz assim, eu sempre costumo dizer que quando você gosta do que faz, você não trabalha, né? Você gosta de fazer, você não trabalha. Você está ali fazendo aquilo ali com toda a dedicação e sedento pelo resultado. Você sabe, não, eu estou executando isso aqui, que eu sei que isso aqui vai gerar um resultado. Muitas vezes já tive repositor, já tive lideranças, né, encarregados que quando chegava a gente, vamos fazer essa mudança aqui. Aí eu pegava, gerava um relatório daquele, vamos mexer nesse módulo aqui. Gerava um relatório, como a gente fez lá no... Geramos aí agora a gente vai acompanhar, como é que vai ser daqui para frente. Aí quando a gente fazia a reunião com a equipe, que mostrava a evolução, chegou a gente, era prazeroso você ver os olhos daquele povo brilhando ali, rapaz. Rapaz, aconteceu isso tudo só porque a gente mexeu nisso aqui. Claro que aconteceu. Claro, o resultado, né? Você gerou uma experiência de compra diferente para o seu cliente. Aí você tocou no outro ponto que eu ia levantar agora, exatamente essa questão de como nos últimos anos, né, e eu acredito que isso em 2026 vai se intensificar muito mais, como mudou a cultura do nosso consumidor. Como o nosso consumidor hoje é um cara muito mais exigente. E dinâmico, né? Porque hoje, e assim, não é só aqui em João Pessoa, não, na capital, não. Dificilmente você vê, né, você entra no mercado para o mercado não ter sido reformado, não ter uma estrutura diferente. Isso há 5 anos atrás a gente não via. Exatamente. Aqui em João Pessoa, tá? Por quê? Porque o consumidor está se tornando mais exigente. Ele não vai em qualquer lugar, ele não compra em qualquer lugar, ele precisa ter um ambiente bom,
um bom atendimento, né? O preço tem que estar organizado, o produto tem que estar organizado. E assim, às vezes os donos, os empresários, eles não se atentam a tantos detalhes, né, no dia a dia, mas que fazem toda a diferença. E em contrapartida, a gente vê exemplos como o próprio Mercado Livre, agora que lançou plataforma, você pode fazer sua compra mensal de casa. Então, além de concorrer com esses grandes players, né, Atacadão, Açaí, você agora também está concorrendo no digital. No digital. Ah, Você faz a sua compra na comodidade da sua casa ali. cara, Exato. é muito complicado. E quando a gente fala de perfil de consumidor, É. o perfil de consumo hoje está completamente diferente. É. Estou dizendo E- porque a gente tem, como empresa de comunicação, a gente atende um supermercado do interior que eu acredito muito no digital, mas muito. Eu nasci no digital. Em 2012, 13, 14, a agência que eu era um dos donos na época, hoje é outra, mas lá atrás a gente foi uma das primeiras agências a trabalhar com digital. Ninguém nem sabia o que. Não era nem tráfego pago, era mídia online, investimento em mídia online. Hoje é tráfego pago. Então lá atrás a gente fazia integração de ponta a ponta. O cara chegava, a gente fazia um webinar, do webinar o cara ia para um CRM, do CRM a gente fazia ligação, né? Então tinha prospecção ativa através de uma estratégia. Hoje o digital já está proporcionando algo que as marcas não precisam nem fazer investimento em TV. Por que eu vou fazer investimento em TV se eu posso colocar minha marca e aparecer para muito mais pessoas E isso do que estourou, aquela audiência de isso TV? estourou na pandemia, né? É. E tem a questão também de que o público migrou, o público não está mais na TV, né? E acho que um ponto também interessante que a gente pode abordar aqui é que hoje o consumidor final ele não está pensando somente em produto, ele pensa em experiência. Então, quando a gente vende para o consumidor, a gente não pode vender somente o produto da gente. Aí, por isso o Jean falou a questão do ambiente, da reforma, de tudo organizado, porque hoje ele vai selecionar aquele lugar onde a pessoa vai se sentir muito mais confortável em estar. Não Sim. somente o preço, não somente o Sim. produto. E outra coisa também, Matheus, interrompendo, você vê que já pontuou várias situações, mas ninguém falou aqui. Você falou em preço, precificação, mas você falou em preço baixo. Isso. Isso. Porque isso é outra tese que eu defendo, que eu acredito que o preço não influencia tanto quanto um bom atendimento, quanto um ambiente mais agradável, uma loja climatizada, um hortifruti fresquinho ali, tudo limpo, um perecível bem executado. A gente montou o açougue lá, quando teve aquela mudança do processo do açougue lá, eu fiquei muito feliz quando eu escutei do cara que foi lá da empresa que foi lá para implementar lá E ele disse, cara, a tua loja aqui já está pronta, não precisa mais fazer nada não. Aqui o checklist a única coisa que a gente vai fazer é trazer a equipe. Se eu soubesse, já tinha trazido a equipe. Isso é muito gratificante escutar isso. E sabe uma coisa que me deixava muito feliz quando eu era gerente de loja? Era ouvir o cliente dizer, rapaz, eu entrei aqui só para comprar o pão. Estou saindo aqui com o carrinho cheio. Exatamente. Porque é a Porque experiência de compra. Experiência de compra, é isso aí. execução. Né? Uma loja bem executada, bem montada, bem estruturada, com funcionários preparados, tanto no atendimento quanto no abastecimento, enfim, é uma loja que vende. Né? Só que ela não vende sacrificando a margem dela, aquelas ofertas, muitas vezes você sacrifica demais a margem e sufoca, né, o resultado. Ela vende porque você cativa o cliente, né? Nós trabalhamos numa rede que fazem 2 anos que a gente saiu, e quando nós citamos ainda hoje que nós trabalhamos, é referência em atendimento. Exatamente. É referência em atendimento. Né? E para você ver isso, há 2 anos que a gente saiu da rede e a população de João Pessoa ainda lembra desse atendimento dessa loja. Então, Desculpa até atrapalhar para você dar continuidade, mas eu não acredito, completando a frase de Jair, eu não acredito que supermercado ganha por conta de preço. Não. Eu não acredito. E outra coisa, mesmo tendo oferta, existe a execução. Né? Quando a gente monta um ponto, uma ponta de gôndola, um posicionamento de um produto, existe uma estratégia. E a estratégia não é o preço. A estratégia, muitas vezes, é o posicionamento. Exatamente. Eu fui numa loja esses dias e querendo ou não, a gente vai como cliente, mas... A gente observa, não deixa de observar. Não tem como deixar de observar. Né? Então, eu entrei na loja,
A loja, na entrada, ela estava com bastante promoções, várias promoções, mas não parecia estar promocionada. O cartaz de oferta que normalmente, né, existe a cor vermelha e amarelo por um sentido, são Sim. cores chamativas, chamam a Exatamente. atenção e remetem a um produto que está em oferta. Então você monta a entrada da loja, né, e você não utiliza essas cores. Você utiliza cores diferentes, você utiliza um branco, um azul, Um branco, um não preto, remete à oferta. E eu preto e chamei o branco. encarregado, o subgerente na época, que eu conheço, né? Disse, olha, meu irmão, eu sei que a sua loja ela está promocionada, mas ela não parece estar promocionada. Então, falha na execução. E, consequentemente, ela não vai atingir o objetivo que ela tem, que é de chamar a atenção do cliente, entendeu? E existem várias estratégias de execução de loja para você equilibrar a margem, que é um desafio tão grande, né? Que a gente... vamos deixar a loja bem promocional, mas a gente fica com aquela preocupação em equilibrar as margens. Existe muito, é o básico do básico. O correlato, propriamente dito, ajuda muito nessa questão. Você vai montar uma ponta de gôndola, como o Jean falou, aí você pode estar ali com aquela ponta de gôndola aí, estourando o preço, tá detonando tua margem, mas o que é que correlaciona com aquele produto ali que tu pode agregar? Que isso é um ponto que a gente vai falar aqui daqui mais para frente sobre as tendências, né? Sim, Copa sim. do Mundo, tá? Ou seja, é um ano diferente, né, que a gente está vivendo, apesar das mídias dizerem que a economia tá bastante comprometida. A gente sabe que pesa muito no bolso. Hoje a gente vai no supermercado e quando vai no caixa, a gente acha que aquele valorzinho ali vai dar mais ou menos que cabe dentro do seu bolso quando você vê se tem aquela surpresa, mas enfim, faz parte. Sim. Agora, assim, já Mas a gente não pode deixar de comprar. Isso é fato. E assim, só pegando o gancho, né, que foi até uma coisa que Paulo citou aqui, dessa questão do faturamento. Quando a gente fala de execução, né, um exemplo, quando eu dei esse exemplo de o cliente que entrou, foi comprar só o pão e, na verdade, saiu com o carrinho cheio, isso aumenta o quê? O ticket médio. Exatamente. Né? E o ticket médio, ele influencia tanto no faturamento quanto na margem da loja, né? Mas, assim, o que é que a gente está conversando aqui desde o início, se eu fosse traduzir em uma palavra só? Operacional. Estratégia. É isso aí. Tá entendendo? Estratégia. A gente está falando de várias estratégias, porque nós estamos discutindo algumas problemáticas do dia a dia do varejo, que são tendências não só para 2026, mas daqui para frente, e que o proprietário, o gerente, encarregado, enfim, quem faz parte da empresa, ela tem que ter estratégias para esse novo momento do mercado. Como eu disse, não adianta eu ficar reclamando porque antes era assim e agora é assado. Eu tenho que traçar estratégias. É o que tem para o momento. Você falou essa questão do ciclo, né? Que vai ter feriados, né? Algumas cidades são mais beneficiadas, outras menos, né? Porque há uma evasão em alguns locais. Mas vou dar um exemplo bem claro, né? De estratégias diferentes, porque são locais diferentes. A gente vai ter agora o carnaval, né? A gente sabe que uma cidade como Recife, cidade lota. A estratégia para João Pessoa é outra, porque não existe carnaval, existe um pré-carnaval. Então, é uma estratégia diferente. A estratégia para Campina Grande no carnaval é outra, porque não existe carnaval, é encontro da nova consciência. Então, é um outro público. Então, assim, independente do feriado, a empresa ela tem que ter estratégia. Na minha cidade, no carnaval, vai acontecer o quê? Há muita festa, pronto, é uma estratégia. Na minha cidade não tem carnaval, mas tem um pré-carnaval, é outra estratégia. No caso de Campina Grande, tem encontro da nova consciência, é um público que consome determinados produtos, não consome bebida. Então, não vou poder focar em bebida, eu vou focar em determinados produtos. Então, você vê que tudo gira em torno da estratégia. Só que, muitas vezes, não existe essa estratégia, não existe esse planejamento. Né? E eu estava numa reunião, né, comercial esses dias, com a equipe tanto de compras quanto de marketing, e eu fiz parte da reunião, e era uma coisa que a gente já fazia na antiga empresa, né, a gente está voltando a implementar agora, que é o quê? Reuniões de planejamento. Você traça um calendário, um exemplo. Quando você fala que o ano tem, acho que 16 feriados esse ano, eu não me recordo direito. Enfim. Mas eu tenho o calendário anual, não só dos feriados, datas comemorativas, feriados locais.
Então, ali eu já traço a primeira estratégia. Ao longo do ano, eu vou discutindo as estratégias, né? Na antiga empresa, o que é que a gente fazia? A gente sempre discutia 45 dias para frente, né? A gente fazia a reunião na metade do mês, discutia o fechamento do mês corrente e o mês seguinte. Aí, no outro mês, a mesma coisa, sempre 45 dias para frente. Então, tudo isso é Nunca estratégia, fugia tudo do é ciclo, pensado. né? Sempre fazia. Porque na estratégia de marketing, de venda, você vai alinhar compras, É. Principalmente compra, né? principalmente compras. Eu passei agora... Hoje há uma tendência muito grande no mercado de uma diminuição no volume de compra, né? Estoques mais enxutos. Mas eu ainda me deparo com alguns clientes e tudo, e outros mercados que eu conheci, que tem um volume gigantesco de compra, que é um risco muito grande, né? Tanto para ruptura não do produto, mas ruptura do abastecimento, aquele armazenado e não exposto, se não houver um controle. Controle de validade. Entrei em um determinado estoque, um volume gigantesco, e você não via uma placa, né? Não existe um sistema metrificado para a data de validade. Como é que faz o controle? Então, de vez em quando você encontra a surpresa, né? De vez em E sempre. dinheiro né? parado lá, né, Jean? De vez em Dinheiro ficou sempre. parado. O dinheiro parado. Exatamente. E sem falar que existe várias ferramentas. Você pega um sistema, tá lá o sistema para você trabalhar, mas você não usa nem 1% do recurso que ele oferece. Na maioria das vezes é esse. A maioria das O cara vezes. não consegue. Você tem gestor que não vai lá, não tira um relatório de análise de imagem de entrada, o cara não tira esse relatório, que é um relatório importante. Porque a margem da entrada é importante você analisar. Sim. O que é que entrou ali, quanto é que está o custo. Aí você vê muito produto. Eu já vivi uma experiência o produto entrar ali, não foi feita a correção, o repositor botou o produto na loja, vendeu. E aí o que é que aconteceu? A gente vendeu com preço fora da realidade. Ô, Jean, deixa eu levantar uma bola aqui pra gente fazer um bate-bola aqui rapidinho. Eu tô com os dados aqui de inflação, porque varejo a galera fala muito isso, né? Na verdade, a maioria das pessoas fala isso. Ah, que o varejo tá ruim, a inflação tá baixa, tá alta, tá isso, tá aquilo. Eu fiz um levantamento aqui de inflação. No ano de 2024, a inflação fechou 4,8. No ano de 2025, fechou 4,4. Então, não justifica o aumento de preço dentro do supermercado, no varejo supermercadista. Então, eu não digo desculpa, mas a justificativa que muitos varejistas, donos de supermercados, dizem que a economia está muito ruim. Mas se fazer um comparativo de 2024 para 2025, a inflação baixou. Teoricamente, os produtos deveriam estar mais baratos, né? E não mais caros. E a tendência agora de 2026, com base na pesquisa, é de 3,5 a 4,0. Como é que, levando em conta essas tendências do varejo, como é que você consegue enxergar as possibilidades de aumentar a margem, já que a inflação de projeção que está projetada para 2026 é baixa? Qual a estratégia você, Jailson, Matheus, traria como exemplo para o dono do supermercado, o varejista, ali ele ter uma margem melhor, ter um faturamento mais saudável e uma saúde financeira um pouco mais tranquila? Eu vou dar o exemplo sem citar o nome, né? Mas um trabalho que a gente vem acompanhando em um dos clientes é exatamente um levantamento de categoria de produto, análise, né? Porque o que é que acontece muitas vezes? A gente vê muito número cheio, vamos dizer assim. Eu faturo 10 milhões, minha margem é 25%. E eu quero que esses números mudem. Que a margem vai para 26, 27, o meu faturamento aumente. Mas eu não tenho como fazer isso sem aplicar a questão de olhar por dentro. Olhar por dentro é analisar cada categoria, subcategoria, produto, mercadológico. Tá entendendo? A gente já encontrou, né, em várias situações, produtos precificados errados. Às vezes muito caro, não é só produto barato, não, a margem é apertada. Às vezes estava com a margem muito alta, e aí a gente perde em faturamento para o concorrente, que estava vendendo com uma diferença muito grande. Mas se eu não tiver, ou a equipe de compras não tiver essa especialidade e começar a analisar por dentro a compra, a gente não consegue mudar a margem, consequentemente, o resultado.
Tem algumas lojas que eu trabalho hoje que elas já começaram a atingir acima de... A gente já ganhou quase 2% de margem nos últimos 3 meses, somente com Margem essa... líquida, né? Então, Líquida, tá? Margem líquida, somente com esse... Somente não, porque é um trabalho bem árduo, minucioso. Porém, se faz parte da rotina do comprador, né, ou do setor de compra assistente em si, isso reflete diretamente no resultado da loja, porque a gente sabe que margem é resultado, né? Margem, valor de contribuição é margem vezes a venda. Então, e a margem de contribuição é que paga todo o restante, né? Então, assim, para mim, isso é um passo inicial, né? Essa questão da economia em si, a gente sabe que, principalmente commodity, café estourou hoje, amanhã baixou, o açúcar. Então, assim, há essas variações. Então, você também tem que estar muito antenado com qualquer coisa que aconteça no mercado interno ou externo que vão influenciar no preço do produto. O que acaba também impactando na compra, né? Porque se você Exato. você tá ligado na economia, sabe que açúcar tá mais caro, ou você aumenta a mão agora, ou você segura um pouco. Não é assim? Exatamente. E outra coisa também, esse olhar por dentro que já fala, é aquilo que eu acabei de falar. É você analisar os relatórios. Tem que tratar relatório. É você começar do zero. É você começar do zero. Não adianta você sabendo que a tendência não tá tão favorável. Então, o que é que você tem que fazer? É começar a fazer uma estratégia, um checklist, como você falou aí, Jean, e priorizar. O que é que você quer que... o que é que eu tenho que fazer no início da minha rotina? Tá entendendo? Porque é isso que está faltando. Hoje as pessoas estão muito operacionais. Exato. E aí, nesse momento, é você parar um pouco e olhar por dentro, como o Jean falou. É ir dentro fuçar o sistema. Acontece muito essa questão aí. Às vezes o produto está lá fora do preço e você não sabe. Por quê? Porque você não analisou o relatório. Hoje é que nem eu falei aqui, os sistemas hoje oferecem muito recurso. Antigamente, para mim fazer uma planilha de um relatório, para mim converter um relatório para Excel, eu tinha que lá no Bom Preço, no Walmart, tinha que pegar e puxar o arquivo e converter. Eu era craque disso aí, que eu trabalhei na gestão de abastecimento muito tempo. Então eu já tinha uma prática, mas para você passar para uma pessoa que não tem, hoje você trabalha com um sistema que você vai lá, clica, converte para Excel e já gera em Excel. E ali você faz seu filtro, eu quero pegar itens com margem acima de 40%. Aí eu vou lá para ver o que é que está mais caro. Itens com margem abaixo de 0%. Aí é aí que você tem que trabalhar. Mas, infelizmente, tem muitos empresários, muitos donos de supermercado, se vê um gerente fazendo um trabalho desse, está perdendo tempo. Tem que estar na loja, tem que estar... Exato. E, na verdade, eu acho que o grande X da questão é a virada na cabeça do gestor, né, do dono. Quando eu sento com o empresário para discutir e ver a viabilidade da gente implantar a consultoria, eu digo a ele que eu sempre digo o seguinte: você já deu o primeiro passo, você já mudou sua mente, porque se você foi atrás de ajuda, você admitiu que precisa de ajuda e precisa de alguém que saiba. Se você vai me contratar, vai contratar outro ou outro, não importa. O que importa é que você vai contratar alguém para te ajudar. Já, eu vou pegar um adendo dessa tua fala e vou falar um negócio. Eu passei por uma experiência recentemente, também não vou citar o nome, nem do profissional e nem da loja. De uma pessoa que é consultor hoje no mercado, vende tudo, consultor, como é o nome daquela loja que vende aquelas coisas de interior, que vende, não sei, mangaio. Não, é consultor de mangaio, é aquele que vende tudo. Ele vende marketing, ele vende compra, ele vende isso, ele vende aquilo. Então, não tem um DNA. Eu sou bom nisso e eu vou fazer isso. Então, eu tive experiência, e aí já isso me conhece, que eu sou um cara de indicador, e eu abri uma loja, que essa loja, ela teve um resultado de... vou dar um exemplo para não falar o número exato. De 800 mil para 1.500.000. E aconteceu isso por conta das ações que eu fiz de comunicação, de marketing, venda, de tudo. Beleza. Aí eu perguntei ao profissional: quanto % desse crescimento foi referente às ações de comunicação, de marketing e venda que vocês fez no grupo?
Não sei. Como você fala para mim que cresceu X% de faturamento de um negócio e você não prova como é que foi? Porque se eu faço uma ação de comunicação, de marketing, venda, o Matheus, que é da área, sabe muito bem disso, eu tenho como traquear e saber o que é que aconteceu. Não tem como ser achismo. Ou você tem indicador para trabalhar ou não. Então, muitos desses consultores, para fechar minha fala, Jean, e você é totalmente diferente de todos eles, desses que eu conheço, que vende tudo, que acaba falando aquilo que o dono do supermercado quer escutar. E vai executar um negócio e muitas vezes não sabe de nada, pede ajuda. Não, contrata fulano, ciclano, beltrano para ir lá pegar esse valor, ganhar, colocar no bolso e ir embora. E depois deixar o desmantelo lá. Isso acontece muito, cara. Muito. O que eu sempre trato com meus clientes é o seguinte. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. É o que você precisa ouvir. Exatamente. Então, se você me contratou, é porque você está disposto a ouvir o que você precisa. É isso aí. Né? E juntos nós vamos consertar. E assim, eu acho que um grande diferencial de qualquer um de nós aqui é porque a gente viveu o varejo. Eu não estudei somente o varejo. O que eu estudei foi dentro do varejo, eu vivi. Então, a dor, às vezes, a dificuldade de um gerente, porque, como o Jair bem citou, abrir uma loja só tem um açougueiro para abrir a loja e esse açougueiro faltou. Eu já passei por isso. É diferente de já ouvir falar, eu já passei por isso, eu já vivi. Senti na pele, né? E assim, a gente entende o seguinte, que hoje o mercado, pelo menos para as empresas, né? Eu estou nesse ramo de consultoria, sou relativamente jovem, estou há 6 meses, basicamente, mas já tenho algumas empresas, graças a Deus, que confiam no meu trabalho. Mas eu vejo, assim, a necessidade, a carência do empresário. Como empresário, ele também é sofrido nesse sentido, né? Mas muitos resolvem mudar, resolvem evoluir, né? Resolvem melhorar, procurar pessoas que ajudem. E vou contar até um episódio, eu visitei uma loja esse mês no Rio Grande do Norte, é uma loja numa cidade pequena, turística, mas pequena. E me impressionei com o tamanho da loja, mas não só o tamanho, o espaço, a estrutura. Então, quando o empresário ele muda a mentalidade dele e ele quer evoluir, o que é que ele consegue fazer? Ele fez uma loja totalmente estruturada, uma loja que, se fosse aqui em João Pessoa, seria referência. Ele pegou e identificou algumas necessidades, né, sejam comerciais, sejam de marketing, e achou soluções simples para aquela necessidade. Uma solução para quem é de marketing, como vocês, que eu achei fantástica, foi que cada ponta de gôndola dele tem uma TV, passando as ofertas dele, o jornal de oferta, propaganda de fornecedor. Ei, Jean tá dando um spoiler de um produto nosso, viu? Esse é o produto Rota do Varejo. Isso, está em parceria, viu? E aí você vê a estrutura que ele montou, que foi uma coisa tão simples. Mas é isso mesmo. Mas é isso, é você mesmo identificar, né, a necessidade e você, diante da necessidade, você agir. É isso aí. Ele tinha a necessidade de ter um destaque maior, de ter um produto diferenciado, que é o mercado dele, então ele reformou o mercado, mas dentro do mercado dele, e pela experiência que eu tenho, eu consegui encontrar várias novidades que ele mesmo, como a gente diz no interior, ele mesmo inventou, Sim. Ele mesmo criou, ele ajustou para a necessidade dele. E o mercado dele hoje não é referência somente na cidade dele, é referência em qualquer lugar. Para mim é referência. E eu visitei só uma única vez. Então, assim, a importância do proprietário de mudar a mentalidade, de mudar essa visão. Hoje, o mercado, a gente discutiu isso desde o início aqui, o consumidor mudou, o colaborador mudou, então o dono também tem que mudar. A cabeça do dono também tem que mudar. A dinâmica Você agora fez uma analogia muito relevante. A dinâmica do varejo, supermercadista principalmente, mudou. Né? Tudo, de ponta a ponta. Pessoal, vamos parar e tomar um cafezinho da São Brás. Agora. Fazer um cafezinho aqui pro pessoal. Volto já daqui a pouquinho, 5 segundos.
Pessoal, estamos aqui, voltamos aqui com café da São Brás, parceiro forte, acreditou no projeto do Rota do Varejo. Queria mandar um abraço aqui para Patriciane, que acreditou muito nesse projeto, Jean e Matheus. Mandar um abraço para nosso amigo Fabiano, que está agora com a nova missão dentro da São Brás. Desejar muita sorte. O Valber também, né? O amigo Valber, mandar um abraço. E Valber tem que vir. Valber disse que vinha. Vamos ver se ele vem agora. Vamos né? ver. Valber, tá aqui é o muito convite oficial. Você aqui para contar sobre sua trajetória dentro da São Brás. Então a gente não pode esquecer um café regional. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque o que é regional é da nossa terra, o que é da nossa terra a gente defende. Apesar de não ser paraibano, eu sou pernambucano, mas sou apaixonado pela marca e principalmente das marcas que fazem parte da região, né? Que a gente convive. É uma empresa completa. É verdade. Você chega, você vê pelo time. Trabalha, O time. É impressionante. É briga. Você vai para a inauguração. Pô, o concorrente da São Brás pode ir preparado, pode levar escudo, espada, leva o que quiser. A galera toca o terror. Toca o terror mesmo. Sem falar também, Paulo, no projeto de crescimento que a empresa oferece para ela. É verdade. Isso aí é fundamental. Então estamos aqui, vamos voltar. Já está chegando nos finalmente. Vou trazer um tema aqui que é um tema muito mais voltado para o digital. A gente sabe que hoje os canais sociais hoje viram moda. A gente tem TikTok que tem a sua missão. A gente tem o Instagram, que tem sua missão. A gente tem Facebook, que também tem sua missão. E YouTube, né? Um conteúdo muito mais rico em informações, muito mais detalhado, muito mais denso. E hoje eu queria perguntar aqui a Matheus, que é um especialista em vendas, principalmente no digital. É um cara que tem uma especialidade muito grande em performance, em tráfego pago. Matheus, queria que você fale como é que está na sua cabeça aí, falando de varejo, esse comportamento, tecnologia, comportamento, processo dentro do digital, levando em conta a ponta de gôndola até a audiência que a gente pode alcançar. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acredito que assim, a empresa, para ela conseguir se estruturar e crescer e consolidar no mercado, ela precisa ter capacidade de adaptação e entender que o mundo evoluiu. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender nessa questão digital é que muita gente ainda tem um receio e enxerga o digital como se fosse uma objeção, uma barreira. Então, a primeira coisa que precisa ter é entender que o digital ele veio para somar. Ele veio para somar, seja na questão dos processos, ou seja na questão ainda da marca em si. Porque, queira ou não queira, tudo se trabalha é posicionamento. A gente tem que entender quem é a empresa, tem que trabalhar a identidade, e a identidade tem que estar trabalhada em cima de aonde o público está. E queira ou não queira, hoje o público está nas redes sociais, né? Então, hoje eu enxergo o digital em duas grandes frentes. Primeiro, em se fazer conhecido ao público, trabalhando o relacionamento com eles, porque hoje venda é relacionamento. Como a gente falou na conversa aqui, a questão da experiência. E segundo ponto, utilizar do digital para facilitação de processo. Porque um ponto também que ficou claro na nossa conversa aqui é a importância da metrificação. E o digital hoje ele pode auxiliar tanto na questão de metrificar, e com a metrificação a gente consegue ter direcionamento do que precisa ser melhorado em relação ao processo. Novas estratégias, Isso aí, para justamente embasar aquela questão da estratégia, para a gente conseguir aumentar a produtividade do nosso time e reduzindo a questão de tempo. E dentro disso, a gente tem duas grandes frentes, tá? Na questão dos processos, tem o que a gente chama de CRM. E o que seria o CRM hoje? O CRM nada mais é do que a gente conseguir colocar todo o processo de gestão de sua empresa dentro de uma plataforma com formato como se fosse uma esteira, onde ela vai destrinchar todos os processos. Dentro dela, a gente consegue segmentar por áreas os processos, consegue, por exemplo, trabalhar com alguns robôs, alguns relatórios que já são gerados de maneira automática, e com isso a gente consegue identificar gargalos em nosso processo. Tá entendendo? E ao identificar o gargalo, a gente sabe onde a gente precisa melhorar. Sabe aquela sensação que muito gestor, muito empresário tem de que o dinheiro está saindo por algum canto, eu não estou conseguindo me estruturar, não consigo me organizar e não sei o que é. Sim. E o CRM ele entra muito nessa questão. Então, assim, se eu puder dar um conselho para o pessoal em relação ao digital, entenda que ele veio para somar. Tá entendendo? Perca o medo de entrar. Porque eu vejo muito hoje, não é somente a questão, gente, do pessoal ele reformular a mente da pessoa, mas muita gente tem limitações mesmo de crenças relacionadas ao digital. Acredita que passou a época, acredita que não dá para ele entender, sendo que, assim, o digital hoje em dia, é o que eu falei da adaptação, é preciso
a pessoa entender que se ela não entrar no digital, tanto em processo quanto de vendas, ele vai estar atrás dos seus concorrentes, sabe? Hoje, Matheus, em uma loja que a gente atende, como empresa de comunicação, eu acredito muito na construção de relacionamentos com micro e nano influenciadores. Porque do mesmo jeito que deu esse boom no digital, cada dia que passa, cada mês que passa, o custo de aquisição de cliente ele vai aumentar. Ele não vai mais diminuir. Então vai ficar cada vez mais caro. É igual a TV. Você quer colocar sua imagem na TV, vai ficar caro. Você bota a imagem na TV local, é um preço. Se você quiser rede nacional, numa Globo da Vida, uma Record ou qualquer outra, vai ser outro preço. Então, hoje, Jean, só para concluir, esse custo de aquisição do cliente no digital, que é você investir para que ele veja o seu produto e ele venha para a loja comprar, né? Seja um serviço ou um produto mesmo físico, isso só tende a aumentar. Então, no varejo supermercadista, eu particularmente, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com micro e nano influenciador, porque cada um tem sua audiência. Eu não preciso de alguém especialista no varejo, eu preciso de uma pessoa que tem audiência. E quem tem audiência, para mim, é a pessoa mais importante. Então, eu trago para fazer essas ações. Inclusive, essa foi a primeira estratégia que a gente aderiu num projeto que eu e o Jailson participou junto, que foi uma ação promocional de um dia só, chamado Bota Fora, lá no Central Supermercado. Até mandar um abraço para o seu Marcelo, para a dona Nadijane, para todo mundo. Um abraço para Tarcísio e para Gustavo. Vocês deveriam estar aqui. Me deram hoje um bolo, viu? Você, na próxima, eu vou trazer os dois. Ei, então... Paulo falando nessa questão do Bota Fora e eu tô dizendo que é coisa de louco, porque teve uma hora que para fazer o jingle do... Sim. Aí a gente criou um grupo lá, eu, Paulo. Aí acaba madrugada, ei, me lembrei da música. Bora. Pô, eu criei um jingle. O jingle ficou. Quando eu olhei, que hora é essa? Quando eu vejo, meu amigo acaba não tá dormindo, não. E eu cantando. Tá pior do que eu, cantando. Cantando a música. Agora, se tu vê esse cara cantando, eu devia ter guardado esse áudio. Eu acho que eu tenho, eu devo ter. Então, assim... Ele cantou o áudio para poder a gente... Coisa de doido. Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito da utilização da estratégia de micro e nano influenciador no varejo, porque funciona. Funciona e funciona de verdade. Não tem esse negócio assim. O tráfego pago ajuda? Ajuda. Mas ele tem um objetivo diferente. Então, as pessoas esperam muito esses influenciadores, essas pessoas que têm uma audiência que as pessoas já seguem da região, principalmente interior, que você, vou gastar com carro de som, vou gastar com rádio. Cara, um desafio é isso aí. Esquece. Utiliza ele, mas em uma quantidade menor. Pega as outras estratégias, né, de marketing e comunicação e coloca para dentro. Cara, tenta validar. Se vai fazer uma ação, fecha com o fornecedor, fecha com fulano, ciclano, beltrano. Sabe que o varejo funciona desse jeito. E outra coisa, essas ações de marketing mais voltadas, como vocês falaram aí, tráfego pago, CRM, isso é caminho sem volta. Não tem mais volta, não. Daqui para frente ele vai evoluir, mas voltar não volta. E assim, enquanto você não está fazendo, seu concorrente ele pode estar fazendo, tá, né? E assim, você falou, Paulo e Matheus também falou em algumas situações, mas o que é que a gente tem que ter com o cliente, essas ações, principalmente CRM e tráfego pago, é relacionamento. Sim, isso aí. Né? Isso aí. Relacionamento. Você falou da questão do custo, o custo de você adquirir um cliente novo é de 5 a 6 vezes maior do que você manter o cliente que você já tem, né? Mas para manter, você tem que informar ele. Né? Você tem que direcionar as ofertas para ele. Existe hoje um indicador no mercado que é chamado LTV, que traduzindo é o tempo de vida do cliente dentro da sua estratégia de relacionamento. Então, quanto tempo o seu cliente hoje fica dentro da sua estratégia de relacionamento? Ou seja, o que é que você tem de clube de benefício? O que é que você está construindo para o cara vir para a loja? Né? Qual é o tipo de relacionamento hoje que você faz com que o cliente saia da casa dele para ir para o supermercado? O que é que você está fazendo para fidelizar dentro da sua loja? Hoje a gente conseguiu implantar... Hoje não, né? Lá atrás, 2022, acho que foi 22, 23, né? A gente implantou um clube de benefício lá no Central Supermercado e a gente conseguiu construir uma base em 4 meses, que era uma meta de 12 meses. A gente começou em fevereiro, em maio a gente bateu 6 mil, a meta era de dezembro. Hoje a gente tem uma base de 14 mil clientes cadastrados. E tem uma novidade aí, porque eu não posso falar, porque tá em mas processo. Tem outro clube aí, viu? Tem outro clube vindo aí.
Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu não acredito, eu deixo claro aqui, deixo claro, defendo e vou até o final. Eu não acredito em supermercado que briga por preço. O supermercado que briga por preço tá completamente atrasado em todas as estratégias, tá? Todas. E assim, Que eu falei hoje o que- supermercado que briga por preço é porque ele não entende de estratégia e não Justo. sabe Não, executar é outras justo. estratégias. Eu acho Ponto. que Ele só sabe fazer uma coisa, que é uma coisa de 20, 30 anos atrás, que é brigar por Justo. preço. Ah, Né? Mas, como o próprio Matheus falou e você citou também, existem N estratégias hoje, mas tem que ter o quê? Tem que ter coragem, tem que ter mudança de atitude, né, exatamente. para vir um E, resultado. e outra coisa, Jean, é uma engrenagem que funciona desse jeito. Vou dar um exemplo aqui, Paulo. Quantos itens eu não coloquei naquela loja lá? oxe, tá doido. Uma vez chegou uma cliente de Pernambuco, parou lá e ela tava fazendo vídeo dentro de uma sessão. Um módulozinho que a gente montou lá de produtos low carb, né? Que o pessoal fala muito. E eu digo, oxe, o que aquela cliente tá fazendo ali? Aí quem tinha abordado ela foi Isadora. Aí quando a gente foi lá, ela veio me procurar para conversar, mas eu não acredito que eu estou passando nessa loja aqui e estou encontrando coisa que eu não encontro lá no meu bairro. E é de Pernambuco. Tinha muito cliente de Pernambuco ali desse, não sei se Ainda ainda tem tem, hoje. ainda tem. Muito. Então, ou seja, é o diferencial. Isso incomodou bastante. Porque você tem que garantir o sortimento dentro da loja. O mix da loja, ele é tão importante quanto a venda. Ele é quem provoca a venda. Então, assim, quando eu digo que é uma engrenagem, então, por isso que existe cada um no seu quadrado. É aquela que você falou aqui, já, cada um na sua área. Então, se eu tenho uma equipe operacional que garanta abastecimento, você tem um time comercial que garante o sortimento dentro da loja, um mix da loja, né, que busca comprar bem, né? E se eu tenho uma equipe de marketing que consegue Alinhado, jogar, né, com a- dizer para o cliente, a falar, ó, venha para cá que aqui eu tenho comodidade, que aqui eu tenho produto para lhe atender. Jean e Matheus, Jailson, 2 temas para a gente estar encerrando aqui. Queria trazer um tema que é um tema importante, principalmente para o Brasil. Não é possível que esse ano o Hexa não venha, né? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui na ansiedade de estar ali comemorando o nosso Hexa. Então a gente está falando que é um ano de Copa do Mundo, é um assunto que eu venho defendendo há muito tempo, porque nessas reuniões que eu venho fazendo, nesses novos projetos no varejo, todo mundo que a gente conversou, toda a indústria que a gente conversou, disse que ninguém de João Pessoa, até então, e do interior, que eles atenderam, estão falando de Copa do Mundo. Então o projeto lá ficou pronto, já está definido, a gente já apresentou, mas eu queria trazer Jailson, Jean, Matheus, qual é a visão de vocês? Quais são os pontos principais de tomada de decisão que o varejista hoje ele precisa ter em um momento como esse de Copa do Mundo? Eu volto àquela palavra lá que eu já citei no início, de estratégias, né? Porque, assim, não é só um período de Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo ela vai ter uma diferença, né? Não sei se vocês já perceberam, os jogos são em horários alternativos. Eles não são como acho que as 2 últimas Copas que foram durante o dia, que você tem que fechar a loja. Então, é toda uma preparação pré e pós-jogo. Né? Então, você tem jogos à noite. A maioria. A maioria dos jogos são à noite. A maioria. Então, eu já tenho que ter uma estratégia montada para esse horário do jogo também. Exatamente. Né? Então, assim, não é só o que eu vou comprar, o que eu vou vender, se eu vou passar o período da Copa do Mundo vendendo cerveja, né? Mas a estratégia para a loja, para a execução, já que o jogo vai ser no horário teoricamente melhor para mim, porque já vai ser um pouco mais próximo do fechamento, qual vai ser a estratégia que eu vou usar para ter o melhor retorno possível para isso? Então, eu acho que quem trabalha com varejo já deveria ter começado a pensar nisso há bastante tempo e já está com essa estratégia montada. O que a gente vê muitas vezes é que a gente espera para que a data chegue muito próximo. Exatamente. Aí muitas vezes você não tem uma estratégia, que a primeira estratégia é de execução, mas é também de compra. Principalmente compra. Principalmente compra. Aí você já não compra no período correto, da forma correta. O preço já aumentou. Exatamente. Né? Então, assim, o conselho que eu dou para os varejistas é que já comecem a pensar nessas estratégias e já montem as suas estratégias, né? Seja no setor de compra, setor comercial, seja no setor operacional, na execução,
né? Como é que vai ser a operação da loja nesse período, né? A gente sabe que, como eu disse, tudo tem que ter estratégia, né? Nós trabalhamos em algumas redes aí e tivemos bastante resultado porque nós tínhamos estratégia, Exatamente. fazíamos esse tipo de análise. A gente andava na frente, a gente não esperava acontecer ou o problema acontecer para a gente ir lá e resolver, né? Esse é um ponto importante. Jailson, quais são suas dicas Jogos do Brasil. para essas campanhas aí de Copa do Mundo? O que é que você tem a trazer para a gente? Rapaz, eu acredito que Jean já falou tudo. É estratégia. Não tem pra onde correr. A estratégia é o foco. Porque eu estava olhando aqui o horário dos jogos de 19 horas, 22 horas. Então, assim, vai ser muito desafiador. Vai ser bom, né? Eu enxergo isso como um lado positivo, porque se tem um dia todinho para vender, o cara vai estar tranquilo, vai estar à noite em casa, ou vai estar com os... Aí você consegue ou duplicar ou triplicar a venda. Mas muitas das vezes, dependendo do dia, como é que o cara vai fazer? Como o jogo durante o dia é diferente. O cara se prepara melhor, né? Ou seja, tem o pós-jogo. Terminou o jogo ali, aí a fama mas assim, nas outras Copas do Mundo que eu passei, eu vi que existia um período de ressaca. Sim. Pré-jogo e pós-jogo. A ressaca tanto era do cliente quanto era do colaborador. Né? Porque o colaborador voltava ao trabalho assim, né? Com freio de mão puxado. Eu acho que, como o Paulo bem falou, adotando uma estratégia de montagem de loja agressiva, de um marketing agressivo que leve o cliente para dentro da loja e que ele prepare a compra dele e se prepare para o jogo, porque no momento do jogo ele vai estar na casa dele, no lar dele. Sim. Eu acho que é esse tipo de estratégia que os supermercados devem explorar. Né? A comodidade do seu lar. Prepare a sua compra e assista na comodidade do seu lar. Reúna a sua família. É isso aí. Esse é o grande lance. Tem muitos compras que a gente fazia, né, na época dos jogos, né? É interessante. A cerveja com fazer o cross, né? Fazer o cross. Então existia... Eu lembro que a gente fez uma métrica lá acho que foi numa das lojas que eu passei, que colocou a cerveja com a picanha. Sim. Você registrava no caixa, aí tinha um desconto X, se registrasse os dois na mesma compra. Então isso era muito interessante para puxar. Aí vem aquele ponto, né? Que Jean falou, sobre estratégia. É claro que de região para região é completamente diferente. Você tem uma região que está ali no litoral sul da Paraíba, que a possibilidade de venda de bebida, ainda mais dia de jogos, e é do lado de uma praia que geralmente vem muitas pessoas de outros estados, você tem uma estratégia específica ali de trabalhar mais bebida. Você está numa outra cidade que o foco das pessoas ali é muito mais carne, pipos, amendoim, tal. Então, é uma estratégia... Bebida gelada também é outra estratégia que você precisa trabalhar bem. Tem uma câmara boa para armazenar muita cerveja, porque o que eu enfatizo, principalmente nesses conteúdos que eu estou soltando agora do Rota do Varejo, é para alertar a dono do supermercado, as pessoas mesmo que fazem parte do ecossistema, se preparar para isso. Porque, na maioria das vezes, só se prepara 30 dias. Eita, a Copa começa em 20 dias. Eita, vamos fazer o quê? Qual é o ponto? O que é que a gente vai... Cara, esquece. Já perdeu o timing. E sabe qual é o X da questão? Copa do Mundo nós temos de 4 em 4 anos. São João nós temos todo ano. Sim, Natal exatamente. É todo ano. E essa prática de se preparar 30 dias não é por conta da Copa do Mundo. São práticas comuns em muitas lojas. Né? Eu sei que eu tenho o período de São João, eu sei que meu período de São João é melhor ou é pior, mas eu não me preparo também. Né? Essa previsibilidade. Tem ações que eu consigo ter uma previsibilidade maior e outras não. Né? E o fornecedor, eu já conversei com alguns fornecedores, né? Rapaz, por que você não traz ações e tal? Já ofereci, o cara disse que não quer, vou deixar mais para frente. Só que às vezes é o que você falou, quando deixa mais para frente, o preço já não é mais o mesmo. E a estratégia antecipada sai muito mais... Mas muito, velho. E outra coisa, e as tendências que a gente tem que ver, né, Jean? Exato. Eu tava na reunião hoje com uma indústria, com o pessoal lá. O cara falou assim, veja só a cabeça do cara. Eu sei que a Copa é em junho, mas eu não consigo enxergar ninguém do varejo que eu atendo, que faz parte da minha regional,
se movimentar para isso. O que vai acontecer, pelo que eu estou vendo, é a maioria dos varejistas que fazem parte da minha carteira é faltar 30, 40 dias e procurar fazer. Então, hoje, se eu me preparo hoje, eu tenho um preço, eu tenho negociação, eu tenho um estoque já bem definido. Quem tem calendário do ano sai na frente, né? Você consegue barganhar qualquer tipo de negociação, você consegue melhorar sua margem, você consegue melhorar faturamento, você consegue melhorar tudo. Ou seja, todos os principais indicadores do varejo automaticamente vão se beneficiar em uma antecipação. Exato. Né? E aí vem o ponto principal. Como é que eu vou conseguir me relacionar com o cliente? Aí vem o CRM, aí vem uma estratégia boa de compra, que aí vai trazer um preço agressivo. Aí vem uma estrutura muito boa de comunicação, né? Com micro, nano influenciadores, etc, etc, etc. Ó, eu vou citar uma coisa que eu estava recordando, era uma frase que eu sempre falava para Jair quando a gente trabalhava junto. Varejo não é para amador. Não é para amador. É para profissional. Porque, assim, são muitos detalhes, né? A gente está aqui há quase 2 horas conversando, mas não falou nem 10% dos detalhes que tem no varejo, né? De tão dinâmico que é. E só que hoje em dia está se tornando muito mais dinâmico. Então, hoje em dia que não é para amador. Ou você toma uma atitude, ou você se moderniza, ou você procura treinar a sua equipe, procura melhorar a sua loja, ou você vai ficar para trás. É o que a gente falou aqui, gente. O cliente está muito exigente. Exato. O cliente está muito exigente. Se a gente não tiver uma estratégia, como a gente vem, desde o início que a gente fala o quê? Em comodidade, em estratégia, em posicionamento. É justamente, porque serviço, o cliente está muito exigente. Não deu tempo para a gente colocar aqui na pauta, mas eu lembro que há algum tempo, né, muitas pessoas, até eu discutia com amigos, quando chegassem os self-checkouts. Sim. Aí, não, vai tirar emprego de muita gente. Mas hoje, como é que a gente consegue? Como é que se explica? Aí eu estava com esse amigo que criticava, aí quando a gente ia olhando o cenário atual, eu digo, e aí, tu não falou que o selfie ia tirar emprego de muita gente? Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Acho que o não evoluir tira mais. Exatamente. O não evoluir tira então, mais. assim, para os empresários, o que é que tem de ser feito? É justamente tudo isso que a gente acabou de falar aqui hoje. Eu acho que essa pauta que a gente lançou aqui, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui, eu acho que vai abrir a mente de muita gente. Porque é necessário que os donos de supermercados, aquelas pessoas que são mais resistentes, entendam que precisa investir em pessoas, como o Jean falou, precisa investir nas mídias, né, no digital, precisa se investir no digital para buscar esse resultado. Não encarar isso como uma despesa, isso aí é um investimento, porque encara muito como despesa. Se eu vou contratar um consultor para dar um treinamento para formar minha equipe, principalmente a cabeça da equipe. Eu vejo lojas crescendo, você vê uma estrutura bonita, como se falou aqui, mas é igual aquele gente grande com a mente pequena, a mente atrofiada. Exato. Não sabe de estratégia, não sabe. Assim, às vezes eu entro nas lojas, eu fico olhando e digo, meu Deus, uma estrutura dessa, eu fico pensando, isso aqui podia dar certo ali. Às vezes uma forma de atender, uma vez eu entrei numa loja, que você chegava no balcão de perecíveis, aquelas caixas grandes assim, abertas assim para todo mundo pegar. Não fazia um negócio daqui. Jamais. Não fazia um negócio daqui. É complicado. Então, assim, se você não entrar na crista dessa onda aí, você vai ficar para trás, como a gente fala aqui. Não adianta. Eu conheci um que até a gente tem que ver se traz ele para cá, Alexandre Jackson. Sim. Às vezes eu vejo os vídeos dele, ele é arquiteto. Rapaz, esse cara é muito inteligente. Muito inteligente. As lojas que ele... Um cara novo, muito inteligente. Então, assim, eu vejo as lojas que ele entrega, meu amigo, é impressionante. Lojas futurísticas, não sei se se diz mais isso hoje, mas lojas que a gente vê que realmente tem comodidade, atende bem o cliente, abraça o cliente, essa loja. Sim. É importante. Assim, isso é um ponto que cada vez mais você vê no varejo, né? Uma loja que ela tem uma iluminação mais baixa, mais fria, mais leve. Deixa você mais tranquilo. Tem uma música no fundo. Tem um ar-condicionado que ajuda. Exatamente. Você tem uma cafeteria bem atrativa. Pessoal,
Estamos chegando aqui ao final, é uma pena. Por mim, a gente ficaria aqui batendo papo até altas horas. Mas a gente está chegando ao fim. Jean, Matheus, Jailson. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer o tempo de vocês, de estar aqui batendo papo, de estar trazendo informações importantes para o varejo. Mais uma vez, trazendo o Jean, agora numa pegada um pouco diferente. Falando um pouco sobre esse novo Rota do Varejo agora no ano de 2026, é um projeto muito mais voltado para a educação mesmo, né? Então, o Jean será um dos mentores, Jailson, um dos mentores do Rota do Varejo. A gente vai falar sobre os principais pilares do varejo, a gente está falando de finanças, a gente vai falar sobre operação, a gente vai falar sobre comunicação e marketing, a gente vai falar sobre compras, a gente vai falar sobre RH, sobre gestão, parte administrativa. Isso a gente está trazendo para ajudar o pessoal da base. Imagina um repositor tá fazendo um treinamento, e nesse treinamento de reposição ele ganhar um certificado. Qual é a importância de um cara como esse ser treinado por uma pessoa que tem 20, 30 anos de mercado, né? O que isso pode impactar no varejo? Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, e vocês vão ver Jean cada vez mais, Jailson também, a minha pessoa também. O próprio Franklin, queria mandar um abraço para Franklin. Franklin queria vir hoje, mas houve um imprevisto, acabou não vindo. Então, um abraço para Franklin. Eu acredito que dia 6 de fevereiro a gente vai gravar com ele para soltar logo em breve o episódio dele. Esse episódio aqui do Jean, possivelmente terça, no máximo quarta-feira, a gente está soltando também. Então, vou soltar os takes para o pessoal ficar na expectativa e depois solta o episódio. Mas a ideia é essa. Jean, queria encerrar com você aqui e queria que você trouxesse uma mensagem, onde essa mensagem iria aparecer em todos os outdoors do Norte e Nordeste. O que é que você... Responsabilidade. O que é que você tem a falar para o varejo, o varejista, aquele dono do supermercado, aquele diretor, aquele gerente, para o ano de 2026? Então, primeiramente, novamente agradecer, né, a vocês o convite, né, a presença aqui, Matheus, né, você, Paulo, Jailson, que é grande parceiro meu, né, de vários anos. E assim, o que eu deixaria de recado para o varejista esse ano é um ano que promete muito para o varejo. Promete muito. Mas que a gente tem que reformular a nossa maneira de trabalhar. E reformular não é só uma loja bonita, não é reformar a loja. Eu sempre falo que o que está por trás da cortina é muitas vezes mais importante do que o que está na frente. Então, você tem que preparar, né, a sua apresentação, a apresentação da loja, mas tem que cuidar do que está atrás da cortina. Hoje nós temos tecnologia para isso, nós temos pessoas capacitadas que podem capacitar outras pessoas. Então, o que eu deixo de recado é isso: explorem, né, invistam, isso é um investimento. Às vezes o proprietário ele tem isso como custo, mas não é custo, isso é investimento. Você está melhorando a sua equipe, Sim. Você está melhorando a sua loja, você está melhorando o seu resultado. E esse valor que você vai gastar hoje vai voltar para você e muitas vezes volta em dobro, Exatamente. triplo. Volta. Né? Então o recado é isso: desbloqueiem, né, isso na mente de vocês. Saibam que hoje o supermercadista ele tem que evoluir. Jailson, se você fosse deixar um recado para o varejo, esse recado iria aparecer em todos os canais sociais, no outdoor, tudo. O que é que você diria para o varejista, para o gerente, para o diretor nesse ano de 2026? Eu deixo meu recado aqui para os donos de supermercados, que eles aproveitem mais as ferramentas que têm. Aproveitem mais as ferramentas, porque eu não falo só ferramenta sistêmica, pessoas, o que você tem de sair um pouco do cenário, olhar de fora. O que é que eu tenho hoje aqui? Onde é que eu posso aproveitar? O que é que eu posso melhorar? Eu acho que a mensagem é essa. Porque muitas pessoas... você tem um patrimônio muito forte, muito grande, né? Principalmente o capital humano, que é muito importante, e às vezes você deixa de valorizar. Isso é verdade. Treinar suas equipes, principalmente as lideranças, que a liderança é que vai influenciar, para motivar as pessoas, porque hoje o varejo precisa de motivação. Isso é verdade.
né? É verdade. É a mensagem que eu deixo. Matheus, você, o cara especialista em comunicação, marketing, performance, qual é a mensagem que você deixaria para os varejistas com a sua expertise, a sua experiência, seus cases? Show, vamos lá. É muito mais na linha do Jailson, que é a questão de é, estrutura e processos. Acho que começa por aí, porque o marketing ele só potencializa aquilo que você é. Então, se você não tem processos estruturados, a experiência do seu cliente vai ser muito ruim, consequentemente, isso prejudica a marca. E segundo ponto que eu passo é investir em digital e em tecnologia, porque hoje em dia isso não é mais um luxo, é uma necessidade É um que o commodity. mercado tem. Isso aí, isso tudo é uma commodity. É verdade. É literalmente isso, cara. E entender que ela veio para somar. Ela veio para somar, então assim, eu sei que às vezes é difícil quebrar a barreira muito mais da psicológica do que de fato da plataforma em si, mas entender que aquilo ali veio para salvar o seu negócio, ajudar a crescer, ajudar a Show. estruturar, e é basicamente isso. Show de bola. Pessoal, eu vou deixar o meu recado aqui para os varejistas, se aparecesse em todos os canais, na rádio, no outdoor. Cara, Tá se pretencioso, você, novamente. varejista... Como é, Jair? Tá muito pretencioso. Se você, varejista, quer entender mais sobre o varejo, conhecer muito mais sobre o varejo, eu acompanho Rota do Varejo. Esse é o meu recado. isso aí. Ei. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez para a gente poder fechar. Agradecer primeiramente a Deus por Amém. esse dia. Todo mundo saiu das suas casas, deixaram suas famílias e hoje a gente está aqui compartilhando esse momento. Obrigado, Jean, mais uma vez. Eu Obrigado, agradeço. Matheus. Obrigado, Jailson, nosso parceiro forte do varejo. E, pessoal, fiquem com Deus. Um abraço Paraíba, Pernambuco. Um abraço Rio Grande do Norte e Nordeste. Forte abraço. Tchau, tchau.